hoje teremos mais um Conte a Sua História, aqui no Comitê Voz. Nossa missão é dar vozes às mulheres. Somos um dos comitês do Grupo Mulheres do Brasil e temos os nossos inegociáveis. Somos um grupo suprapartidário. Nosso partido é o Brasil. Juntas, somos mais de 110 mil mulheres. Não usamos o nome do grupo ou do comitê para benefícios pessoais ou profissionais. Somos feministas, não somos contra os homens. Somos a favor das mulheres. Não reinventamos a roda, engajamos em projetos e instituições já existentes. Hoje teremos a nossa entrevistada, que será a Ismênia Ribeiro de Faria, com o tema Pau que nasce torto, morre torto? A Ismênia, ela é pedagoga, mãe da linda Júlia, amada pelo seu Maurício e apaixonada pela educação. A Ismênia tem uma empresa de consultoria e assessoria pedagógica. Ela dedica a vida para ensinar e cuidar de crianças, adolescentes e jovens. A Ismênia passou por alguns desafios de aprendizagem durante a infância e acredita que a educação é uma ferramenta de transformação pessoal e social. Ismênia, muito bem-vinda ao Conte a Sua História. Você poderia compartilhar conosco, Ismênia, como foi a sua experiência com os professores e o seu processo de aprendizagem na infância? E também, quem é a Ismênia? Boa noite a todos. Joana, prazer em estar aqui nesse Comitê Vozes. É maravilhoso. Estou me sentindo muito honrada e poder contar minha história, né? Como pessoa que me tornei e como profissional. Hoje eu sou formada em pedagogia, como você falou, tenho algumas formações, eu sou coach, parental, principalmente, porque me ajuda muito nessa questão do meu próprio trabalho, e coach team, né, que lida diretamente aí com o adolescente. E eu assim, tenho paixão pelo aquilo que eu faço, né, mas para chegar até aqui foi uma trajetória assim bem delicada, né? E Desafiadora. desafiadora, essa é a palavra. E hoje poder compartilhar isso com vocês é muito gratificante. Os professores na minha vida, inicialmente, foi algo que me assustaram, né? E eu fui uma criança com muita dificuldade de aprendizagem. Eu sou filha de nordestinos, né? Meus pais vieram lá do Maranhão e vieram tentar a vida aqui em São Paulo, como muitas pessoas já fizeram, e vieram com seus 2 filhos, que são meus irmãos mais velhos, e depois eu nasci aqui e mais 2 irmãos meus. Nós fomos sempre uma família muito humilde. Meu pai era pedreiro, hoje ele tem 90 anos, acabou de completar 90 aninhos. A minha mãe também vai Parabéns. fazer 90 anos no final de ano. E foi muito difícil, né, para essa família se estabilizar aqui nessa grande São Paulo, mas conseguimos. Porém, como eles eram pessoas muito humildes, né, e no sentido da palavra até ignorantes para saber quais eram os seus direitos, né? Quando nós fomos para a escola, principalmente eu era uma criança muito tímida, eu mal falava, tinha medo quando alguém olhava para mim. E aí eu entro numa primeira série, já com 7 anos, né? Porque eu faço aniversário no final do ano, e eu não sabia ler, e eu não sabia escrever. E eu lembro, assim, muito desse dia, quando a professora me pergunta, Ismênia, pediu para pintar alguma coisa, algum desenho, e eu me lembro até que acho que era uma árvore, alguma paisagem assim, e eu pintei lá da cor que tinha lá. E aí ela, né, ficou muito brava comigo, porque eu pintei uma árvore que não era tradicional, né, a copa verde, o tronco marrom, e ela grita comigo e diz: "Você não sabe como que pinta, né?
porque tem que pintar a copa de verde. E aí eu olhava para os lápis e eu sei lá o que que é verde. E ela percebeu que, ela falou, não acredito que essa menina não sabe o que é verde. E aí ela fala assim, olha, esse é o verde, olha essa sala, que cor que é essa sala? E eu olhando, né, olhei para as paredes assim, eu sei hoje que cor que é a sala, porque ela gritou em um som bem alto, é verde, você não está vendo que é verde? E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E aí eu pintei lá, né, como deveria ser, a árvore daquela professora, mas eu não sabia cores. E eu acabei reprovando a primeira série. Depois eu acabo reprovando a terceira série, que hoje é o quarto ano, porque eu tinha dificuldade em matemática, não sabia fazer conta de divisão. E depois eu acabei reprovando também o nono ano, né, que era a antiga oitava série. E é uma coisa muito engraçada, sabe, Joana? Porque durante todo esse tempo, como aluna, eu sempre me senti incapaz. E assim, sempre com medo. Toda vez que tinha uma avaliação, alguma outra coisa, eu ficava em pânico, né? Porque eu não ia conseguir. E como eu escutei de alguns professores, você é burra, você não vai conseguir. É terrível ouvir isso. E uma criança escutar isso é pior dos mundos. E eu levei aquilo para minha vida. Então, quando eu fui sair da escola, né, do fundamental para estudar, naquela época as meninas, né, principalmente iam fazer secretariado ou magistério, enfim. E eu fui estudar numa escola normal, normal que eu digo assim, que não era técnico, né? Só que eu não me dei conta que eu entrei numa escola que ela era concorrida na minha na cidade, né? região. No meu bairro, é. E era o Albino César, era uma boa escola, só que ela não era técnica. E fiquei lá. E aí logo eu comecei a trabalhar. E quando eu entro num. E assim, o que, que eu vou fazer? Porque eu não sei fazer nada. E detalhe, eu fui trabalhar porque eu precisava ajudar na casa, né? Ajudar o meu pai e minha mãe. Então tinha o dinheirinho ali contado também. E aí eu não, só que eu falei, eu não sei fazer nada. E aí me falaram, olha, naquela época também podia. Tem escolas pequenas, essas escolinhas que pegam menina para ajudar a professora, né, com as crianças. E aí eu falei, e fui e acabei entrando numa escola e, né, a Raio de Sol, que hoje é a Lux Day, que eu tenho um carinho enorme. E lá, a diretora da escola, depois de um tempo que eu estava lá, me falou assim: Nossa, sabia que você leva jeito com criança? Se você, mas é uma pena que você não faz magistério, porque se aparecesse uma sala, eu não posso dar para você, porque você. E aí eu olhei e falei: Tá falando comigo? Eu, a Ismênia, que sempre fui mal, assim, né? Que sou burra. E aí eu estava já passando para o último ano do ensino médio. E aí, só que como naquela fase também a faculdade não, se eu fosse fazer pedagogia, eu não podia dar aula para criança de educação infantil, eu fiquei naquela, eu falei, e agora, né? E eu acabei voltando para o ensino, para o segundo ano, que era básico, né? E eu fui fazer o magistério. Então, assim, isso é uma virada na minha vida, né? Então, eu levei, ao invés de 3 anos de ensino médio, eu levei 6. Mas, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu tenho hoje 30 anos na educação e eu só fiz educação. E eu fui uma criança com, como eu falei, com muitos problemas, Joana. Encontrei professores que, sabe, me jogaram para baixo. Mas nesse caminho também eu encontrei professores que fizeram um outro papel fundamental na minha vida, né? Então, essa sou eu começando nessa trajetória. Sensacional, o Ismênia. E eu acho que o professor, ele tem um papel assim fundamental até para desenvolver o aluno e também descobrir as habilidades e desenvolver essas habilidades. Eu acho que, por exemplo, você citando que você tinha uma deficiência, ao invés de ser trabalhada, essa deficiência não, ela foi
exposta, de forma que te dê o Exatamente. medo, e isso interfere muito na nossa formação, até como adulto, a gente cresce e se torna adultos com medo, pensando assim que eu não sou capaz, mulheres com síndrome da impostora, que eu não mereço isso. É, Então, acho que a infância é o momento até que a gente está se desenvolvendo. Então, eu vim de um projeto, compartilhando um pouco da minha história, eu vim de um projeto social que era voltado para jovens, adolescentes, e o contato com professores, com referências, pessoas que já tinham traçado toda uma trajetória, já tinham se formado, foi muito importante para o meu desenvolvimento sim. pessoal e social hoje. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, diante da sua trajetória, qual foi a importância de um professor na sua evolução, desde criança até hoje como uma adulta? Olha, eu hoje, né, no meu trabalho que eu desenvolvo, eu também faço treinamento, capacitações para equipes, né, de professores, gestores, e eu sempre falo da importância que nós professores temos, como aconteceu com você. Essa semana, por acaso, eu falei com o meu primeiro aluno, que ele se chama Fábio Bizutti. Hoje ele tem uns 30 e lá vai, né? Ou até mais, né? Não me Alguns lembro anos. direito, Um mas jovem. ele, assim, na minha primeira classe, o Fabinho, estava na minha primeira turma. E ele me acompanhou depois, quando ele saiu da escola, em todos os lugares que eu ia, o Fábio ia atrás de mim, e, ai, pro saudades, não sei o quê. O Fábio, até hoje, quando eu encontro os olhos dele são daquele mesmo menino, quando ele me olhava. E ele fala, você foi tão importante na minha vida. E ele foi muito importante na minha como professora. Então, assim, e hoje eu escuto de outros alunos esse carinho, esse amor. Essa semana eu também fui almoçar com outro aluno que estava falando, eu estou sentindo a sua falta, porque você está muito correndo para lá e para cá. E assim, não é só, né, o Paulo Freire já dizia isso. Os alunos não são depósitos bancários de conhecimento, que você vai lá e deposita, é isso que você tem que aprender? Toma. Isso que você tem que aprender? Toma. Não, não é. Você faz parte da vida de um aluno muito mais na sua formação, no seu caráter, na valorização das coisas. Você tem muito a ensinar. Então, eu tive esses professores que me salvaram, eu coloco como me salvaram, porque se eu não tivesse encontrado, ficasse só com os professores, né, com profissionais que me jogaram para baixo, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu não estaria no lugar que eu estou hoje, porque de uma criança com muita dificuldade, eu trilhei um caminho onde eu passei por todas as fases como professora de educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio, universidades, e tive os meus colégios e hoje tenho a minha própria empresa. Então, assim, e sou muito feliz no que eu faço, me sinto valorizada profissionalmente. E por quê? Porque eu tive professores que me ensinaram isso, me deram essa lição, né, de que, olha, você pode, você tem dificuldade? Não tem problema, eu estou aqui para te ensinar. Então, assim, eu guardo na memória, graças a Deus, os meus professores, né? Então, Sueli Marcondes de Oliveira foi uma professora minha de português que eu nunca vou esquecer, que, nossa, ela pelo contrário, ela sabia da dificuldade e ela ia lá e olhava por outro prisma junto comigo, sabe? Então, assim, esse papel, é essa consciência que os novos professores que a gente precisa, né, da leva nova, tem que ter em mente, porque entrar numa sala de aula não é fácil. Não é fácil com todas as dificuldades que existem. Aí, a primeira coisa que um professor sempre fala, mas o salário é baixo. Gente, isso eu coloco de lado, porque de fato nós precisamos mesmo de uns salários e tudo mais, né? Ninguém trabalha só, a gente precisa comer, precisa vestir, precisa, né, nutrir a nossa família. Mas quando você ser professor é uma missão
de vida, porque você vai encontrar essas dificuldades, principalmente porque os pais também encontram dificuldade com seus filhos, e quando você tem um professor que acolhe o teu filho, nossa, é sensacional, sabe? Então, assim, olha quanto que um professor tem de importância na vida de uma criança, de uma adolescente, e isso não vai mudar nunca, por mais que a tecnologia, sabe, aumente, mas esse contato, esse olhar, a criança pequena, quando você vai falar com ela, você vai no mesmo nível que ela. Hoje eu tenho meus alunos adolescentes, jovens, eles são aqui, né? Então eu falo assim com eles, porque eles são enormes, né? Eu peço o contrário, falo, vem aqui falar com a Pro, né? Porque e a gente bate um papo, sabe, sobre tantas coisas assim, e poder dizer, olha, eu tenho dificuldade nisso, eu não sei fazer isso, esse não é o problema, né? Não deve ser o problema, porque o professor está ali para ajudar a solucionar aquela dúvida que ele tenha de sala de aula, enfim. Então, assim, isso, Joana, é uma coisa que todo professor, todo educador, seja ele em que nível que ele lecione, que ele trabalhe, ele tem que ter essa consciência do quanto que ele faz diferença na vida de uma pessoa, mesmo que ela não vá, que nem eu. No meu caso, eu acabei trilhando também para o lado da educação. Mas e a gente tem um médico, a gente tem várias outras profissões, né, que precisam também desse encanto, dessa doçura de um professor, né? Então é isso, é fantástico, né? Sensacional, sensacional. Que jovens, crianças e E futuros uma coisa professores, que eu ia. atuais professores possam escutar e Sim, compartilhar da sua experiência também. que eu ia comentar é que hoje eu dando aula, né, na minha assessoria que eu criei uma metodologia. Quando vem uma aluna aqui que a mãe chega e fala, meu filho não consegue aprender, aí conta, né? Eu olho para aquela criança, eu consigo saber aquela angústia que ela está sentindo. Eu falo para ela, vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Eu sei o que você está sentindo. E é de verdade, porque eu passei por isso. Então, cada pessoa tem a sua história, a sua essência, e ela precisa ser respeitada. O que cada um, né, no coach a gente fala isso muito, isso, o que cada um conta da sua própria história. Então, isso tem que ser levado em conta nessa formação. Quem é esse indivíduo que hoje está passando por mim como educador e que eu preciso, além de ensinar aquele conteúdo para ele, ensinar por que ele vai usar e por que de repente ele não está aprendendo daquele jeito, qual outro jeito que eu posso mostrar para ele que vai chegar nele, sabe? É muito trabalhoso, mas quando a gente consegue atingir esse objetivo, nossa, é É mágico. gratificante, é Aproveitando a Copa do gratidão. Mundo, eu me sinto como aquele cara que fez um gol Gol, aos 45 do segundo tempo e a gente foi campeão. Olha, é um forte, jogo né? Mas é decisivo, assim que eu um me jogo sinto. decisivo. É verdade. Sensacional, sensacional, Ismênia. Então, eu consigo perceber aí um pouco da sua história também, que você comenta que você vem de famílias humildes, que pais que provavelmente não tiveram oportunidade de fazer uma Não, faculdade, de ter um colégio, de estar num colégio de referência, um colégio com uma educação muito boa. E eu também tive a mesma trajetória no sentido assim, a educação é uma ferramenta de transformação pessoal e social. Porque o que acontece? A partir do momento que somos incentivados a estudar, ir para uma faculdade, conseguir um emprego legal, se sentir uma pessoa de sucesso, ter um salário que dê para ter para sobreviver, para dar um verdade. conforto para a gente, para a nossa família, isso é muito gratificante. E isso eu consegui através da educação. E dá para perceber que você também hoje você tem o seu colégio, você tem a sua consultoria, né? Tem a sua consultoria, é uma Tenho. profissional com autoestima alta, porque isso foi trabalhado através da educação. Então, Foi. isso é muito importante, porque além, por exemplo, hoje você tem uma condição melhor do que os seus pais teve para dar para sua filha. Sim,
É Então, olha, verdade. é uma cadeia de consequências que, quando a gente se transforma, outras pessoas ao nosso redor também se transformam. Você É. concorda com Nossa, essa? muito, concordo plenamente. E assim, o que a gente passou há pouco, né? E estamos ainda passando da pandemia, isso ficou mais claro ainda, né? Porque hoje as escolas elas estão com uma dificuldade até na questão social do aluno, né? Dessa questão que ficaram muito presos. Isso também eu falo como escola, né? Porque eu trabalho em escolas, mas eu acredito que empresas também tenham sentido isso, né, com seus funcionários e tudo. Então, tem várias escolas que nos procuram hoje, que procura direcionar para ter esse apoio, para ter esse olhar, né? Ah, eu preciso dessa ajuda com o meu aluno, com os meus professores, porque também é que nem o psicólogo, né? O psicólogo, ele precisa, ele está ali ouvindo, ajudando aquelas pessoas, mas ele também precisa ter um momento dele para ele também respirar um pouco e ter como a história do avião, né? Põe a máscara primeiro em você para depois você salvar o outro. Então, hoje eu conto com algumas escolas que têm esse olhar assim, é tão bacana ver isso, sabe? Que tem escolas que não se colocam como a toda poderosa. Ah, a gente sabe tudo aqui. Não. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora com um colégio que é vou até, se você me permite falar, é o Colégio Caetano Álvares, que fica na Zona Norte. Eles têm esse olhar, sempre tiveram esse olhar, assim, do aconchego, de trazer a criança para si, de ver qual é a dificuldade que aquele aluno tem. E aí, quando você tem com os seus professores trabalhando isso, esse carinho, esse respeito, né, de que, olha, estamos nesse momento passando por essa situação, mas a gente precisa vencer. E além do conteúdo que você vai levar, que nem alunos de ensino médio, né, que vem o vestibular e aquela pressão toda, percebe que todos os momentos a gente está passando por uma pressão, mas que se a gente não souber, se o professor não souber amenizar isso, não souber esse olhar, não fizer um trabalho alinhado com a família, com a escola, com todos juntos, a gente acaba perdendo, né? Porque para o jovem, para o adolescente, a escola é chata, sabe? Ah, é muito chato, eu não gosto de ler, não gosto de... eu quero ficar aqui no meu jogo, mas ela não precisa ser. Tem diferentes formas da gente poder aprender e ser avaliado, que não é só aquele lá, sabe, da escrita, ou ficar numa sala de aula, que nem eu sempre falo, né? Um atrás do outro, feito gafanhoto e a lousa ali, entendeu? Outros jeitos que vai ser muito mais efetivo e esse conhecimento vai ser muito mais sedimentado. Então, a educação no Brasil, a gente ainda está um pouquinho atrasado, né? Um pouquinho atrasado por conta dessa. Temos muito a ser feito ainda, né? Por, e mais um muito, Joana, não é só uma questão tecnológica, eu sempre bato nessa tecla, é mais na questão mesmo de estar próximo do outro, sabe? De se distanciar, é aquela coisa de eu tenho um jeito próprio de dar aula e os meus alunos vão se encaixar aqui. Não deve Não, acontecer isso. Eu preciso cada um olhar é um mundo único, né? isso. Quem é esse Cada um. indivíduo, sabe? Quem é essa família? Quem é essa história? Que nem a Ismênia, que veio com essa história, né? Que eu estou contando aqui hoje para vocês. Eu podia muito bem estar hoje numa outra condição. Né? Mas assim, por conta de, não, eu preciso sair disso, eu olhava a minha mãe, sabe? Assim, a minha mãe, a gente sempre teve muito pouco em casa, né? No sentido de aparelhos eletrônicos, uma casa bonita, sempre foi tudo muito simples, né? E aí, quando eu olhava a minha mãe, tipo, lavando roupa no tanque, enfim, eu olhava assim, eu falava assim, um dia eu vou comprar uma máquina de lavar roupa para minha mãe. Um dia eu vou não sei o quê, nutrir isso para o meu pai. Então, hoje, eu falo até me emociono, sabe? Sim, Porque até eu imagino que você também via a educação como uma ferramenta para você mudar a sua condição social, mas sim, não só a sua não condição só a social, a minha condição dos condição, seus pais mas também. isso. Então hoje eu agradeço muito a Deus porque meus pais têm 90 anos, né? Que E hoje eu bênção. posso nutrir isso para eles. A minha filha, como eu falei, por que eu falo da minha doce Júlia, né? Porque ela é uma pessoa assim que eu posso hoje
como mãe, olhar, ter um olhar para ela e falar isso vai ser legal para você, como uma adulta na sua formação, né? Nutrir uma escola legal e tudo mais, mas principalmente trazer para ela outros tipos de valores, né? E aí Exatamente. também não posso deixar de falar do meu amor, né? Que a gente Seu Maurício, é o seu Maurício. Maurício. Olha, a gente namora desde criança, né? A gente começou a namorar com. Ele tinha 13, eu tinha 14 anos. A gente já fez 25 anos de casado, tem 38 anos aí juntos. E assim, e o Maurício, olha só, ele estava numa outra ponta, porque ele sempre foi um aluno maravilhoso, só tirava 10 e tal, e vai namorar justamente com a menina que só tira 0. A gente corta o 10, né? Os opostos se atraem. Então, assim, e é muito bom isso, assim. E hoje a gente forma uma família que a gente valoriza muito a educação. Eles entendem, né, que a minha vida é bem corrida, mas eles sabem o quanto eu sou apaixonada por esse trabalho que eu faço. E eu quero, não sei, é muita pretensão, falar assim, eu quero que tenha outras Ismênias, mas outras Ismênias no sentido, assim, da oportunidade, sabe? De ter essa educação e poder escolher o que vai fazer com a sua vida, né? Ter o conhecimento, ter a oportunidade de ter isso como uma ferramenta para poder lutar, né? Porque a vida é isso, né? Exatamente, exatamente. Ismênia, você comentou que uma diretora que enxergou o seu potencial de cuidado com as crianças e até te incentivou a se tornar pedagoga. Isso. Você poderia compartilhar qual foi o momento, esse foi o momento de estalo que você, olha, agora é sério, eu vou fazer pedagogia. Qual que foi esse momento? Qual foi a sua motivação? Então, foi na primeira escola que eu trabalhei. Eu era auxiliar de classe. E auxiliar daquela época é diferente da auxiliar de hoje, né? Porque a auxiliar de hoje ela já é uma pedagoga, ela precisa, dentro da legislação, isso é até necessário. Mas naquela época, não. Então, eu estava na experiência ainda da escola, morrendo de medo. Eu lembro até que eu escrevi um bilhete assim, deixei um bilhete de uma mãe e aí a professora que eu auxiliava falou assim: quem escreveu isso aqui? Foi eu. Aí ela falou: Nossa, que letra linda. Eu falei: Ufa, pensei que eu ia levar uma bronca, né? E a Sandra Nicolai, que é irmã da Silvia, que eram as diretoras, as donas da escola, ela cuidava das recreacionistas, das auxiliares. E eu lá trabalhando, mas eu sabia que eu estava na experiência. Mas eu estava gostando tanto daquilo, mas eu estava com medo também de perder o emprego, né? Porque eles iam dizer se eu ia ficar ou não, né? E aí, conforme eu. E assim, sabe, Joana, como eu estou aqui agora falando com você, eu sou aquela hoje que falo pelos cotovelos, que vou fazendo as coisas, que vou prestando atenção, que não fico só limitada naquilo que estão me pedindo, né? Eu falo, eu acho que eu também posso ajudar aqui, vou lá e pergunto. Quando ela vira para mim e ela fala isso, professora, Ismênia, vem cá um pouquinho, né? Aí eu fui e ela falou: posso te falar uma coisa? Eu já tô de olho em você, né? Falei: ai meu Deus, ela tá de olho em mim. E ela vem, Lá vem acho que xingamentos, eu não lá tô vem fazendo a críticas, coisa direito, objeções. né? E aí ela fala: olha, você tem um jeito muito legal aí com as crianças, o seu jeitinho, né, de conversar com eles, de lidar com essa turma. E eu cuidava dos pequenininhos, sabe, que era ali 2 anos, é mais difícil ainda. Quando chega, assim, o primeiro dia na escola, chorando, assim, aquela tristeza de tirar da mãe. E eu não era mãe ainda, né? Então, assim, e eu consegui. E aí, quando ela falou isso para mim, eu fiquei tão feliz, porque, assim, era a primeira vez que eu tava. Eu poderia até nem ter ficado na escola, sabe? Mas foi uma coisa positiva que me foi falado, sabe? E aí eu falei, nossa, será mesmo, né? E aí ela falou, não, é verdade, você é muito boa nisso. E eu falei, e agora que eu tô, né? Já vou me formar aqui no ensino médio e eu tive que parar e pensar. E ela não me exigiu nada, ela só fez um comentário. E eu fui para casa com aquela batata quente na minha cabeça, compartilhei com os meus pais e fui pensando. E aí eu sou muito assim, né? Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e eu vou fazer. E aí eu terminei aquele ano
né? E no outro ano eu já me matriculei no magistério, só que, como eu falei, né, era um curso que você tinha que voltar para o segundo ano. E aí eu voltei para o segundo ano, né? Mas foi muito. Nossa, é um divisor de águas na minha vida. Até hoje eu tenho contato com a Sandra, Nicolai e com a Silvia, e elas sabem do quanto elas foram responsáveis nisso, né? Nessa pessoa que está aqui, nessa profissional, porque se elas não tivessem dito isso para mim, eu acho que eu não. Né? Porque eu ainda tava com aquela cabeça lá de que eu não sou boa, eu não sirvo para isso, sabe? Ainda Com era. a síndrome, a criança É, machucada aí com a síndrome da impostora ainda. Ainda bem que foi possível superar ainda todos bem. esses obstáculos, essas pessoas, vieram outras pessoas para transformar aí Sim, também a sua vida e te dar motivação, dar uma esperança, acreditar em você mesmo. verdade. Ô, Ismênia, o que, que você acha sobre a frase? Pau que nasce torto, morre torto. Olha, essa frase eu levo para minha vida, porque assim, se a gente for pensar nisso, né? Ah, esse daí, porque eu escutei. Essa daí não tem jeito, já nasceu assim, vai morrer assim. Eu era um pau torto? Para eles eu era, para alguns eu era, eu não tinha jeito, entendeu? Só que muito tempo eu acreditei nisso. Se essa frase fosse de fato verdadeira, eu não seria essa pessoa hoje, né? Essa pessoa, essa educadora. Eu posso dizer para vocês, quem me conhece, né? Eu tenho sucesso naquilo que eu faço. Então, pau que nasce torto tem conserto. Tem conserto. Sensacional, Então, sensacional. assim, não levem isso para a vida de vocês. Se alguém te fala isso em qualquer circunstância da sua vida, se você tiver o pau ali, dá na cabeça dele. Mentira, tô brincando. Sem Não, por violência. favor, não levem isso para a vida de vocês. Vocês têm, sim, a gente tem que, no caminho, na situação que a gente se encontra, a gente deve descansar, né? Falar, ufa, pegar um fôlego aqui, né? E eu sempre falo, não tem aquela frase de advogado? Consulte sempre um advogado. Eu digo assim, consulte sempre um educador, porque um educador, ele vai te ajudar, sabe, nessa questão. Então, pau que nosso torto tem conserto. Sensacional, Isênia. Eu estou encantada com essa trajetória de vida. Eu usei muitos pontos em comum, sensacional mediar essa live. E depois de compartilhar essa história de vida maravilhosa, qual é a sua mensagem final que você quer compartilhar com o nosso público, Isênia? Olha, a minha mensagem, assim, até aproveitando um tempo aí que está chegando, né? Uma comemoração dos meus colegas, Hum, né? Que é a época do Dia do Professor, é que assim, é, a nossa missão ela é muito grande, né? Eu já tive que passar por professores, hoje, como treinando professores, capacitando, de encontrar pessoas que falam: olha, eu acho que essa não é a tua praia, entendeu? Essa aqui não dá para você. Isso é muito legal, porque todo mundo tem a sua dificuldade e a sua potencialidade. É isso que a gente tem que exaltar nas pessoas. Mas às vezes você não dá para aquilo, certo? Então aí você tem que procurar outra situação. Então, a mensagem que eu deixo é: se você é uma pessoa que busca ser um educador, seja um educador de alma, porque tudo que a gente tem para dar para alguém, para trocar com um aluno, é uma coisa que já existe naquele aluno. Já existe, a gente só tem que tornar aquilo possível, abrir os olhos daquela criança, daquela pessoa, trazer aquele conhecimento que ela não tem naquele momento, dar uma oportunidade para ela, né, para que ela possa se mostrar, poder falar, ser ouvida. A escuta é muito importante, né? Então, assim, esse impulso, tornar visível para aquela pessoa que ela pode e que está dentro dela. Então você está ali ajudando, né? Levando pelo caminho, pela mão, e isso é o maravilhoso da educação.
porque todo mundo tem, todos nós temos essa capacidade dentro de nós, né? O cérebro humano, eu como neuropsicopedagoga, é muito legal quando chega uma criança que a gente precisa ajudá-la nesse sentido, tá ali com ela, né? Então, o educador, olha que coisa incrível, né? O médico, né? Quando a gente precisa do médico, ele não vai lá, a gente precisa acreditar que ele vai nos ajudar, né? Que ele é a pessoa que estudou para aquilo e tal. O professor também precisa. Então, a minha mensagem é para o professor, mas também para os pais. Que hoje, assim, se você tem um professor que está cuidando dos seus filhos, acredite nesse educador, né? Façam juntos o trabalho, porque cada um, dentro desse papel, desse adolescente, dessa criança, tem uma parte muito importante, né? Nesse desenvolvimento. Então, a minha mensagem é essa: educar vai muito além de passar o conhecimento, como eu disse. Ele chega num ponto de sabe, de você se aprofundar naquela pessoa e ele vai deixar marcas profundas e para sempre. Graças a Deus, eu tenho marcas que foram apagadas e foram positivas dos meus professores que fizeram uma diferença grande na minha vida. Então, seja você aquele professor que vai fazer a diferença. Ismênia, você é uma potência, meu Deus, Ai, onde que essa obrigada. mulher estava, Brasil? Onde que essa mulher, Aliás, eu onde quero essa deixar mulher aí estava? as Onde... minhas redes sociais, né? Que Sim, é sim, pode compartilhar conosco para seguirmos, para a gente sim, acompanhar o seu trabalho. é direcionar.educa, tá? Sigam lá, por favor. Vocês vão conhecer um pouco mais esse trabalho. Os pais que quiserem entrar em contato comigo também, os professores, né? A gente bate um papo assim, e eu tenho um prazer imenso assim, vou acolher cada um, assim, sabe? Junto comigo. Porque eu amo educação, gente. Eu acho que a minha missão é essa mesmo. Muito obrigada, eu agradeço, estou grata, muito grata por poder conduzir esse bate-papo muito rico. Eu acho que é um tema que eu gosto muito, compartilho muito das ideias que você passou aqui para a gente. Ismênia, muito obrigada pelo seu tempo. Gratidão por compartilhar a sua história de vida inspiradora. Que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia e inspirar muitas mulheres. Lembrando que dia 15 de outubro celebramos o Dia dos Professores. Parabéns a todos os professores. Muito obrigada à nossa audiência que nos acompanhou até aqui e até o próximo Conte a Sua História aqui no Vozes. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!